Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria. Glória a Deus, eu sou Mariane Maria, eu quero compartilhar contigo uma palavra que está no livro de Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 14, que diz assim: porque a terra se encherá dos conhecimentos da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que eu quero te dizer é que nós não podemos usar um versículo isolado e fazer e montar a mensagem que nós queremos, a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento, o nosso próprio querer. Porque cada profeta que Deus levantou no Antigo Testamento, ele tinha um propósito de transmitir ao povo a vontade de Deus. E aqui nós estamos falando do profeta Abacuque, e a sua mensagem central é os questionamentos que ele fazia a Deus. Porque aos olhares do profeta Abacuque, Deus não respondia e não fazia nada em questão à impiedade do seu povo. E eu quero que você entenda que essa impiedade não era de um povo que não conhecia os preceitos e as veredas e o caminho do Senhor. Era um povo que se dizia povo de Deus. Um povo que fazia parte daquele povo que entrou na terra prometida. Esse povo esqueceu da vontade do Senhor, deixou a vontade do Senhor de lado e agora eles eram impiedosos. Eles eram pessoas más. Eles eram pessoas egocêntricas. Então eles agiam com impiedades. Eles eram ímpios. Então, Abacuque aqui começa a questionar a Deus, porque ele pede o socorro de Deus, ele pede a intervenção de Deus, para que aquelas pessoas que agem dessa forma, agiam dessa forma, dessa maneira, fossem punidos. E o que acontece é que Deus vem e fala com o profeta. E ele fala com o profeta e fala que os seus olhos estão vendo tudo. Ele vê todas as coisas. E ele permitirá que um povo inimigo viesse e mostrasse para o seu povo o que era a justiça de Deus. Para que eles se tornassem ao Senhor. E aqui nesse versículo ele fala que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem um mar. Então, nós temos esse conhecimento da palavra de Deus, mediante ao seu Filho unigênito hoje. É uma mensagem certa
do coração de Deus. Jesus, ele encarnou um caminho perfeito para que nós trilhássemos. E aqui, como nós estamos falando do profeta Abacuque, o que eu achei de indecente foi eu escutar uma palavra que distorcia completamente o propósito da vida inteira de um profeta chamado Abacuque, que era a sua oração a Deus, que era ele internalizar a vontade do Senhor, quando o Senhor diz, olha, o ímpio vai viver suas impiedades, mas os meus olhos estão nele. Eu estou vendo as suas injustiças, eu estou vendo as suas práticas, estou vendo as suas ações. Mas Abacuque, o justo viverá pela fé. Se nós cremos e temos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele era humilde e nós vamos aprender com ele no caminho da humildade. Se nós verdadeiramente depositamos a nossa fé no Cordeiro de Deus, nós vamos crer que ele tira o pecado do mundo, ou seja, o pecado que está em nós. Sempre é um processo pessoal, assim como Deus falava com o profeta. Só que no Antigo Testamento o profeta falava com Deus e Deus falava com o profeta e o profeta transmitia ao povo. Hoje não, o véu se rasgou do templo, Jesus morreu, ressuscitou, nos deu livre acesso, ele é nosso meio de invocação pelo seu Espírito que ele enviou para cada um de nós. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos fazer que nem Abacuque, clamar e esperar a resposta do nosso Deus que responde como respondeu a Abacuque. Nós não devemos deixar as nossas almas nas mãos dos ladrões e salteadores, dos homens impiedosos, que colocam cargas e mais cargas sobre os homens para lucrarem, para ser mercenários na fé, para ganharem com uma mensagem que foi dada de graça para nós, gratuitamente, mas que foi pago por um alto preço pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preço de sangue, preço de morte, preço de cruz. Então, eu acho de uma indecência tão grande a pessoa usar um versículo isolado de um livro que quer dizer para que a gente aprenda que os que praticam o mal, os olhos do Senhor estão sobre ele, mas que o justo deverá viver pela fé. Então, essa resposta de Deus traz ao coração de Abacuque a tranquilidade. E como muitos estão pregando que são pseudos profetas, aqueles que anunciam o caos, que anunciam o fim do tempo. E continue você vivendo a sua vida e sem perceber que o fim ainda não vem, porque foi essa a grande indecência que eu ouvi. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos estar preparados, quando as palavras de Jesus disseram que o Filho do Homem, aquele dia, aquela hora, realmente nem ele sabia, somente o Pai, nem os anjos do céu saberiam, mas que nós deveríamos verdadeiramente estar aguardando, esperando esse retorno, porque ele viria como um ladrão e pegaria muitos de surpresa, desavisados. Então, quando nós profetizamos e mostramos os sinais, nós estamos dizendo que o fim está próximo pelos sinais vindouros que foram anunciados e que hoje é a nossa realidade. Nós vamos olhar, o cenário está apocalíptico. As pessoas já não têm muito amor ao próximo, é cada um por si. Nós vamos e olhamos as nações, elas não estão com rumores de guerra, elas estão em guerra. Guerra por poder, para quem é a maior potência, para quem é o melhor. Tudo que o Evangelho nos ensina ao contrário. Entre vós não será dessa forma. Entre vós não é assim. Aquele que quiser ser maior, seja servo de todos. Então nós vemos uma escassez na palavra do Senhor
no anúncio da palavra do Senhor. Porque não há diferença entre você estar sentado em um banco de uma faculdade aprendendo a sua profissão para ser melhor, para competir no mercado de trabalho e ser melhor do que os outros. Porque assim você vai garantir o seu lugar debaixo do sol. E agora a gente ouve mensagens em alguns templos e não tem coisa diferente. É o mesmo império, as mesmas trevas. É a mesma coisa, instigando sempre um seu oponente do outro, para que um se ache melhor, para um que se ache maior do que o outro. E o Evangelho de Cristo não é isso, a palavra de Deus nunca foi isso. E nós provamos aqui em Abacuque que ainda é no Antigo Testamento. Quando muitos usam essa palavra e fazem de uma forma errônea, tudo que o profeta queria era que Deus olhasse para o povo, que Deus olhasse para aqueles que estavam sendo castigados. E aí Deus vai ensinando ao profeta, porque assim ele nos ensina. E aí ele chega ao seu entendimento e diz: ainda que nada mude aqui fora, ainda que o ímpio continue fazendo as suas impiedades, ainda que o governo continue corrupto, ainda que tudo isso aconteça, que os crentes, que o povo que se diz de Deus nas épocas de campanhas, de campanha política, correm atrás do dinheiro, do din-din para fazer esse acordo aqui, para fazer aquele acordo ali, ainda que tudo isso aconteça. Aí ele diz, ainda que nada isso aqui desse cenário mude, ele diz: eu todavia, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. E isso tudo para o cantor-mor, para os seus instrumentos de música. Então, quando nós adoramos o Senhor com uma canção ou com a nossa forma de viver, nós temos que ter esse entendimento. Ainda que fora nada mude, a minha percepção, a minha fé, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ainda que nada aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não deixe te entregar qualquer palavra como se fosse a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento, quando alguém usar um versículo isolado, você procura saber o que verdadeiramente aquele profeta tinha. O que aquele profeta estava sentindo primeiramente como povo. Você acha que ele estava regalado em bens materiais, em tudo, para ele ir dizer ainda que a figueira não floresça? E era um homem que está aqui, sendo usado um versículo do seu livro que muito custou para que ele escrevesse, para que fosse um marco antigo para mim e para você, sendo usado com pretexto totalmente diferente do que era a vontade de Deus para o povo e para o profeta. Entenda isso e busque o Senhor enquanto se pode achar. Senhor, abra os nossos olhos para que nós não sejamos enganados, Pai. Aonde aqueles que são verdadeiros se tornam diante dos olhos dos homens como falsos. Porque o verdadeiro, para aquele que tem um império das trevas sobre o seu coração, que tem um trono de Satanás no seu coração e que ele olha para o lucro, os teus profetas, Senhor, que não negam a fé, que não fazem transformar pedras em pães, são tidos como falsos. Aqueles que anunciam, Senhor, que os sinais demonstram que o tempo está próximo e que tu em breve voltarás, são tidos por esses homens como falsos.
Então ensina o teu povo, porque a tua palavra mencionou que realmente a tua glória está sobre a terra e o teu conhecimento cobre a terra, Senhor, como as águas cobrem o mar. Que nós venhamos buscar, Senhor, ter conhecimento de quem tu és, para que a gente não vá atrás de uma outra voz que não seja a tua. Isso eu oro no dia de hoje e te agradeço pelo vislumbre da tua glória, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão, pelo teu vivo sacrifício que fizesse por cada um de nós, pecadores. Amém. Eu sou Mariane Marie. Pense nisso, reflita e busque ao Senhor.